Boa, não tá valendo não. Boa noite, meu Brasil brasileiro, amado país, amada gente querida. Hoje eu na chamada falei do Oiapoque ao Caburaí, porque a gente na escola ficou aprendendo sempre de que o Brasil era do Oiapoque ao Chuí. Mas só que se descobriu depois com a cartografia moderna que o Monte do Caburaí é mais extremo ainda do que... O que é que houve, Gisele? Não, É mais de produção. Não, mas se você instalou o dedo, eu estou logo sabendo. Não, você não, estava instalando o dedo para o pessoal trocar. Pois é, mas eu não estou sabendo, já pensou eu que estava errando na geografia. Eu estava só dando uma... Porque o Brasil desvendado Contigo também é cultura. Contigo eu ia fazer... Então eu estava só explicando, dando um abraço grande a todos os homens e mulheres dessa imensa pátria que eu amo, por ela luto, por ela me dedico, vivo apaixonado, apesar de ser muitas vezes uma paixão pouco correspondida, mas o meu amor é unilateral. Então eu estava só dizendo que quando eu chamei hoje, algumas pessoas me perguntaram, como assim? Sim, na geografia antiga, sempre se soube que o ponto extremo ao norte do Brasil era o Oiapoque, que fica lá na pontinha, né, do Amapá. E o ponto extremo sul era o nosso Chuí, lá nos nossos irmãos gaúchos no Rio Grande do Sul. Pois bem, a cartografia moderna, o sensoriamento satélite, etc., descobriu que o Monte Caburaí está lá um pouco mais ao norte. Então, quem quiser dizer o Brasilzão, não é? É esse aí, e esse é o abraço que eu quero dar para não deixar ninguém fora. O abraço especial de hoje é para os Yanomami. Os Yanomami que provavelmente não estão tendo a oportunidade de ver essa live e que estão numa situação absolutamente igual a que estavam quando nós denunciamos no Tribunal Penal Internacional o genocídio promovido pelo governo Bolsonaro. E você lembra, o Lula entra no governo com um monte de gente, inclusive cacique, subir na rampa com ele, e manda, vai para lá e anuncia isso e aquilo, tudo escambau, pois está tudo igualzinho como sempre esteve, enquanto, não é? E felizmente aquilo que a gente tem tentado denunciar tomou repercussão brasileira importante, porque o nosso companheiro, nosso amigo, grande professor, grande escritor, autor de um sem número de livros e ator de sucesso da Globo, da novela mais importante, do horário mais importante da Globo, Daniel Munduruku, para quem vai meu abraço, denunciou isso. Portanto, um abraço especial de hoje para esse lado mais sofrido do Brasil, que é simbólico, porque muitas outras comunidades indígenas estão rigorosamente na mesma situação de abandono, de decadência, enquanto a conversa mole, a conversa fiada, a enganação do discurso identitário vesgo toma conta dos salões e os nossos ministros dando-se a viajar. O povo, para gostar de uma viagem, são esses ministros deslumbrados do Lula para fazer discurso de conversa fiada em mau português no estrangeiro, que é o que está acontecendo. Aliás, essa pimenta também está na denúncia do Daniel Munduruku. Nas próximas edições da nossa newsletter, Brasil Desvendado, assina lá, nós vamos fazer um levantamento objetivo para você ver o que nós estamos falando. Quanto dinheiro cada ministério desses deslumbrados teve, quanto eles gastaram com a finalidade mesmo, por exemplo, para cuidar dos índios, e quanto gastaram para viajar, para passear, para falar bobagem no estrangeiro, fazendo de conta que estão fazendo alguma coisa minimamente séria no nosso país. Então, boa noite para todo mundo. Está no ar a minha live Brasil Desvendado. A edição que está na circulação é a número 30 já. Vamos lá? Vamos lá, Ciro Gomes. Com vocês, Gisele, a mais interessante das apresentadoras e apresentadores deste modesto... Estou só dando uma forcinha aqui. Vamos lá, Ciro Gomes, vamos para o assunto do momento. Mas não quer dizer como é que a pessoa participa primeiro? Não, vamos lá, você que está já na ponta da linha. Não, é o seguinte, essa é a primeira live. Eu resolvi dar umas férias por meus internautas e a mim também, porque afinal de contas a gente não é de aço. Eu mais Gisele saímos com o Gael, tiramos uma folga, foi folga de live, porque de newsletter... Não, newsletter é um compromisso, eu escrevo a newsletter de madrugada, não me interessa, enfim, porque é um compromisso meu e é quem sustenta essa corrente de opinião é você, meu caro assinante. Então, repare, nós resolvemos fazer essa live de início do governo, concentrando um pouco a nossa análise no ano que se avizinha. É uma tarefa muito importantemente difícil você fazer exercício de futuro em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil.
Porém, na economia e na política, a experiência que eu acumulei não são pouco menos, são mais de 40 anos. Eu conheço as andorinhas todas, sei onde é que elas dormem e mais ou menos sei, fora da propaganda, eu ajudei a fazer o plano real. A substância da engrenagem econômica brasileira, eu tenho com ela uma certa intimidade e eu não tenho outro patrão que não seja a opinião pública brasileira, então eu posso contar a verdade sem desagradar ou sem agradar, não me importa, o que importa é entregar a você, brasileiro independente, que nos acompanha, que nos prestigia, que nos dá o privilégio e a honra da sua atenção, você ficar mais equipado para o debate. Então repare, eu vou fazer no começo dessa live então um exame, como eu sempre gosto de fazer, baseado em números, em evidências, né, sem especulação, sem propaganda, sem otimismo, sem pessimismo, nada, uma realidade para que a sua própria inteligência chegue à conclusão que eu cheguei. O Brasil, ao contrário da mitologia e da propaganda oficial, da superficialidade leviana com que a grande mídia brasileira, quase toda a serviço da banqueirada, estão fazendo, não está se desenvolvendo, pelo contrário. É bom que a gente ponha as barbas de molho, eu escrevi na newsletter, quem avisa amigo é, porque os números todos guardam relativa consistência com a minha afirmação. A economia brasileira está jogando de lado, está entrando em estagnação e pode, dados alguns cenários, até ver constrangimentos. Advertir isso hoje, apenas estamos começando fevereiro, significa chamar a atenção do governo, se não para a ilusão que eu já não tenho, de que o governo possa mudar a malsinada política econômica que domina o Brasil desde sempre, porque briga Bolsonaro, briga Lula, polarização, Lula agora de forma absolutamente aberrante, diz que a polarização é boa para o Brasil. A despeito disso, para enganar nós todos e fazer com que você todos deixem por menos, quem é Bolsonaro odeia o Lula, quem é Lula odeia o Bolsonaro, e emprego, salário, inadimplência, humilhação no SPC, taxa de juros, crediário, está tudo se deteriorando no Brasil e nós sendo distraídos por essa esculhambação geral de um com o outro e o outro com um. Então, nós vamos falar de política mais para o fim da live, agora vamos ficar na economia. Eu trouxe a INSA, por favor. Coloca aqui o dado para a gente entender o que está acontecendo com o Brasil. O primeiro dado é como é que vai o movimento, porque estatística é bicho difícil da gente montar nela. É cavalo brabo, é cavalo meio arisco, e quem não sabe montar nesse cavalo, arrisca cair dele, não, arrisca não, vai cair com certeza. Então, economia não é retrato, economia é filme. Então, hoje estão surgindo mais ou menos empregos, hoje os salários estão melhorando ou piorando. Então você tem o governo tirando o retrato de uma horinha, de um minuto, e fazendo pabulagem, elogio, que pabulagem é como a gente em cearense chama, elogio em boca própria, etc, etc, que as coisas estão tudo bem. Então vamos entender agora. Está aqui o primeiro, eu vou ficar no quadrinho ou eu vou sumir comigo? Não, então vamos lá. Vocês estão todos vendo aí. Esse aqui é o desempenho da economia brasileira no primeiro ano do governo Lula. O ano 1º de janeiro, 31 de dezembro de 2023, né, fonte oficial, IBGE, todo mundo fica sabendo que aqui a gente mostra a cobra, não, mata a cobra e mostra o porrete com o qual se matou a cobra. Pensava que eu ia falar aquela palavra que pode ser mal entendida, né? Não faria isso jamais diante de uma dama. Nada mais mal entendido que matar a cobra, não precisa matar a cobra. Ah, tem razão, já é politicamente incorreto já matar a cobra. Então é o seguinte, a gente faz o milagre e mostra o santo. Pode ser assim? Ótimo. Pode. Não sei, talvez alguém... Chega, então repare, chega, vamos voltar. Então repare, quando o Lula tomou posse, entre janeiro, fevereiro e março, a economia cresceu 1,4%. Menino, foi uma festa nessa propaganda oficial. Não vamos botar o quadrinho não, é isso? Eles estão tentando, né? Então, problema técnico, o problema técnico. O sistema está nervoso. Então repare, esse 1,4%, é importante eu parar um pouquinho nele por uma circunstância. Repare bem o que eu estou querendo dizer. Ele foi puxado por um fato absolutamente atípico que não tem nada a ver com o governo Lula e aqui para nós, nem mesmo com o governo Bolsonaro. Mas é que na safra 2022, a safra foi plantada em 2022, a natureza ajudou, os preços das commodities, da soja, do milho, do boi, da galinha, do frango e tal, tudo bombou lá fora, no estrangeiro. Então a economia agropastoril chegou a crescer em alguns setores 21%. Como ela puxa transporte, o frete dos caminhões, os portos, etc, etc, esse número é quase todo, vamos dizer assim, falseado, embora tenha sido verdadeiro, mas ele foi todo falseado
pela agricultura e pela pecuária e pelo petróleo. Mas basicamente a agricultura. Então, basicamente. Tanto que acabou a safra, a nossa newsletter avisou, olha, isso é mentira, isso não é crescimento, isso é uma bolha, foi a inércia de 2022, etc, etc. Não deu outra. Chegou o trimestre, abril, maio, junho, a economia caiu já o crescimento para 1%. Ainda com o restinho da safra. Veja o que aconteceu quando passou junho. Julho, agosto, setembro. A economia vai para perto de zero. 0,1% para perto de zero a economia. E até agora o IBGE não divulgou o quarto trimestre. Mas eu conheço as coisas como funcionam e vou repartir com vocês de onde é que a gente pode entender as coisas. Deve vir mais ou menos parecido com esse 0,1 se a gente não tiver surpresa negativa. O fato é uma escadinha. Então, veja bem, esqueça mês, ano, porque a vida, a gente divide, tem o ano novo, tem o carnaval, porque a psicologia humana pede isso, mas a vida é um contínuo. Então, repara, o que está acontecendo na escadinha? Dá para ver claramente, a economia vinha crescendo 1,4 para o trimestre, caiu para 1 para o trimestre, caiu para 0, a gente pode chamar 0,1 de 0 para o trimestre, e o quarto trimestre, que é o último que acabou, é o que anuncia o próximo que está aqui entrando. Esse que nós estamos, janeiro, fevereiro e março, perto de zero. Então a economia brasileira, aqui está o dado oficial do IBGE, não vai bem, está tendente à estagnação, à paralisia. Por que isso está acontecendo? Vamos ver o próximo gráfico que eu trouxe para vocês, tudo base dado oficial. Me mostra, por favor, Aínsa, o segundo gráfico, que é o que mostra o investimento. Enquanto isso, eu vou explicar. Qual é a câmera que está comigo? Ninguém mais está comigo, porque o quadrinho sumiu também. Eu sumi de novo. Pronto, agora sou eu aqui. Então, veja bem, vamos conversar nós aqui sem economês. O que é crescimento econômico? O que é desenvolvimento econômico? É basicamente uma coisa que a gente pode entender. É uma loja nova abrir e a outra não fechar. Então, você tinha uma loja e abriu outra loja. Então, aí tem mais emprego, tem mais salário, tem mais imposto. Então, isso é crescer. O que é crescer a economia? É uma roça aumentar e a outra do vizinho não encolher. Aí sim, você produz mais 10 quilos, mais 20 quilos, mais 1 tonelada em cima do que já vinha produzindo. Isso é crescer. O que é crescer a economia? É você empregar mais gente, sem destruir os empregos dos outros. E isso é crescer. Para acontecer uma roça nova, para acontecer uma loja nova, uma fábrica nova, é preciso que tenha investimento. Existe uma fábrica que nasça do nada? O crédito, mas investimento. Os economistas, ao invés de dizer assim, a grana que sobra para investir, eles chamam esse número, bota na tela, Aínsa, por favor, de formação bruta de capital fixo. Calma? Pois bem, para enganar nós, não, peraí, volta, é o próximo gráfico. Então por que esse daqui? Não, isso aqui é outra coisa, é aquele lá, vai lá. Aí vai, eu não enxergo esse número aqui, eu não pedi para botar aqui. Vai desculpar, mas é o seguinte, é porque eu já estou com as vistas meio obnubiladas. Então, repare, o conjunto de investimentos que o país tem, ou seja, acabou o ano, nós produzimos 1 milhão de riquezas. Então, nós produzimos 1 milhão de riqueza, e quanto dessa riqueza que nós produzimos, nós comemos? Né? Então, produzimos 1 milhão e comemos 1 milhão. Qual foi a poupança que sobrou para o país investir? Zero. Isso aqui a gente quer ver se todo mundo vira um assunto popular, para que a gente não seja mais engabelado, enganado pela mistificação que a banqueirada paga na mídia e que os políticos fazem para enganar você, meu irmão, que está aí inadimplente, que está no SPC, que está no Serasa. Vamos falar sobre o número disso também. Eu rio para não chorar. Então, repare, o que um país tem de sobra, mal comparando, entre o que ele produziu num ano e o que ele comeu no ano, que ele consumiu, é a poupança dele. E isso vira o investimento que ele tem para rodar o jogo do ano que vem. Então vamos lá, a China, por exemplo, por que a China, mesmo em uma crise agora lateral, está crescendo ainda 3 tanto, 4 tanto o Brasil? E faz uns 20 anos que a China cresce 8, 5, 7, 8 vezes mais do que o Brasil. Porque termina o ano, o chinês está comendo mais ou menos 60% de tudo que produz. Ou seja, está sobrando de tudo que a China produz no ano, 40% para eles escolherem onde vão investir para aumentar a produção, os empregos, os salários, a infraestrutura, as coisas que estão acontecendo. Os economistas chamam formação bruta de capital fixo. Então, a gente vai escolher, vai deixar esse palavrão para lá
e vamos olhar quanto é a formação bruta de capital no Brasil. Pois bem, nós estamos mais ou menos com a menor taxa de investimento da história do Brasil. Se não tem investimento, meu irmão, hoje, não tem crescimento amanhã. E tudo isso já está escrito. Quer ver? Veja, venha comigo aqui. Está ali o tal FBCF. Mostra ali, Gisele? Ah, mas não aparece não. No canto esquerdo do que eu estou olhando aqui, FBCF, Formação Bruta de Capital Fixo. Esse é o gráfico. Então, repare, em agosto de 2023, comparado com agosto de 2022, nós não tínhamos sequer 17%, ou seja, estamos comendo 83% de tudo que produzimos. Caiu 0,4%. Em setembro, caiu mais 1,7%. Em outubro de 2023, agora com o nosso Lula, caiu 1,9%. No trimestre, no segundo, caiu 3,5%. Quando a gente olha comparado em 12 meses, ou no ano, caiu 3,4%. Ou seja, já era muito pouco, já era muito precária a taxa de formação bruta de capital do Brasil, o dinheiro que sobra para investir, para abrir novas lojas, fazer infraestrutura, fazer prédio, construir prédio, enfim, tudo isso que eu expliquei para vocês, não quero ser chato, está muito baixo, 16%, 17% e caindo. Ou seja, se não tem investimento hoje, não tem loja nova amanhã. Se não tem loja nova amanhã, não tem novos empregos amanhã. Se não tem nova loja, não tem novos empregos, não tem crédito, porque você não tem renda para lastrear seu crédito, a inadimplência vai crescer. E se não tem crédito, não tem inadimplência, não tem investimento, o país está parado, a economia está em retrocesso ou em estagnação. E aqui está o número. Em 12 meses, caiu 2,7%. A manchete ali está 2,5% para arredondar para baixo, porque a propaganda da nossa mídia, a serviço de bilhões de reais que o Lula dá de propaganda, é mascarando até as evidências. No ano de 2023, caiu 3,4%. Olha, se um negócio desse acontecesse na Europa, onde as pessoas acompanham isso e têm equipamento para entender, os governos caíam. Mas veja, então repare, a economia está caindo. A condição da gente olhar o futuro sem ser profeta é olhar se está acontecendo investimento, em que ela está em queda hoje, mas o investimento está aumentando, então ela vai crescer amanhã. Aqui está evidenciado que o Brasil não tem. Qual é a primeira consequência disso? Vocês devem ter acompanhado o governo se pabulando, que é como a gente chama aqui o autoelogio, o elogio em boca própria, de ter produzido no governo de 2023 1.483.589 empregos. E tome propaganda, e tome conversa mole, e tome não sei o quê. Olha, eu acompanho isso. Ia ter um conterrâneo meu, que até o grande pintor e artista multi-habilidoso, Totônio Laprovita, nós temos um amigo em comum que é o Toninho da Meruoca. Eu cito sempre o Toninho da Meruoca, porque o Toninho da Meruoca não teve condição de estudar, mas o bicho é danado de inteligente. E eles simplificam as coisas que a gente passa meia hora explicando aqui. Se eu entregar para o Toninho da Meruoca para explicar o que é formação bruta de capital fixo, ele desenrola isso numa frase. Pois bem, o Toninho da Meruoca, olhando esse número aqui, ele vai dizer o seguinte: doutor, tá bom, mas tá ruim, né? Olha que genial o que o Toninho da Meruoca está dizendo. Então, você saber que 1 milhão, num país de 200 milhões de habitantes, certo? Criou 1.483.000 empregos, 589 para a gente não esquecer nenhum, cada emprego desse é muito precioso. O governo está dizendo que é muito bom, e eu concordo, é muito bom mesmo. Mas vamos olhar como é que está o filme. Então, em 2023, criaram-se 1.483.589 empregos. Porém, como era isso em 2022? Sob o governo do terrível Bolsonaro, que nós sentamos o pé, sentamos a linha, e ainda acho pouco que a gente fala mal dele e tal. Pois bem, sob o governo Bolsonaro, o desastrado, o saldo de emprego em 2022 foi de 2.013.261 empregos. Ou seja, o saldo caiu de 2.013.000 para 1.483.000. Esse é o filme. Só que a gente olhando para trás, só para não pabular o Bolsonaro, que não merece pabulação nenhuma, eu estou mostrando a economia brasileira, tanto faz ser Chico ou Manel. O saldo em 2021, quando acabou a pandemia, foi de 2.780.155 empregos. Vocês estão vendo aí, ó? Então veja bem, em 2022, 2021, a economia brasileira gerou 2.780.155 empregos. No ano seguinte, caiu quase 1 milhão, caiu para 2.013.261 empregos. No ano Lula,
que vive aí acelerando a polarização e a conversa mole, não sei o que e tal, caiu para 1.483.000 empregos. Olhando esse emprego, radiografando esse emprego, eu tomei esse aqui, a fonte é o Ministério do Trabalho, mas os jornais publicaram sem maior explicação. Esse quadrinho que está chureado ali é vermelho, é, Gisele? O de baixo? Aqui? Não, em cima, esse quadrinho está... laranja com azul. Laranja com azul aí, isso é o estudo que nós fizemos de quantos desses empregos não são emprego de verdade. São essas coisas de você contratar o cabo do dedo na mão para a unha e tal, e pagar menos do que o salário mínimo. Eles chamam de trabalho intermitente. Fruto da reforma trabalhista, que o senhor Michel Temer promoveu e que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com os sindicalistas, tudo caladinho, tudo pelo bico, caladinho, né? Eu nunca vi um país de governismo tão absurdo em que centrais sindicais, que são teoricamente os porta-vozes dos trabalhadores, está tudo calado nessa esculhambação aqui. Então, repare, 17,2%, 1 em cada 5 empregos que eles estão se gabando de ter produzido é sem carteira assinada, é só trabalho intermitente, não tem direito a nada, nem a férias, nem a 13º, nem a aposentadoria, nem licença férias, nem remunerada, nem coisa nenhuma nessa neo-escravização que foi implantada pela reforma trabalhista e mantida exatinha pelo PT e pelo Lula, como eles culambavam na época que foi feito. Isso é que me comove e me zanga. Então, repare, o país está decrescendo, caiu de 1,4, é o primeiro gráfico, 1,4 para 1, para 0,1, tudo indica que vai para 0. O país não tem mais capital, não tem mais investimento, então caiu 3,5% no ano, ou seja, não tem crescimento hoje e não tem investimento para garantir o crescimento futuro. O efeito disso é a escadinha do saldo do emprego, do jeito que vai para 0 já, e não tenha dúvida que vai aumentar. Essa escada vai continuar caindo, o saldo de emprego vai continuar caindo. E o que acontece quando o emprego cai? Quando a possibilidade de emprego cai? Muita gente precisando trabalhar, muita gente precisando pagar as contas, muita gente com filho para criar, se obrigando a vender sua força de trabalho a troco de cada vez menos valores. E aqui está o quadro, o penúltimo quadro que eu mostro para vocês o que está acontecendo com o Brasil. A participação dos salários, da soma dos salários da classe trabalhadora, da classe média, dos trabalhadores, na renda nacional. Hoje, manchete que eu tomei emprestada do jornal O Globo. Também não tem grande publicidade, é um gráfico muito difícil da gente ler, mas é assim, quando a gente pega toda a riqueza do país, a gente vai entender a parte. Então, juntando o salário de todo mundo, que tamanho é esta riqueza? Juntando o salário de todo mundo. O Brasil tem 100 milhões de pessoas ocupadas hoje. E tem aí mais umas 15 milhões de pessoas entre desalentadas, desistindo de procurar emprego, ou abertamente desempregada, ou querendo trabalhar e não tendo mais confiança nem esperança de que vai conseguir trabalho. Pois bem, 100 milhões de pessoas trabalhando, juntando o salário de tudinho, é o pedaço dos salários da renda nacional. Pois bem, essa parte já foi quase a metade da riqueza do Brasil, e não faz muitos anos não, 2012, 2013, era 44,6% da renda. Agora, é azul, Gisele, isso aí? Azul. Então veja bem, caiu para o menor nível dos últimos 19 anos. Está entendendo bem, meu irmão? A participação dos salários na renda do povo brasileiro, que já foi quase a metade do PIB, hoje caiu para o menor valor em 19 anos e está em 39,2% do PIB, mas o pior é a pontinha do gráfico apontando de novo igualzinho. O PIB cai, a formação bruta de capital cai, os empregos, a escadinha do emprego cai e é naturalmente a consequência outra. De novo uma curva científica, a fonte aqui é o Ministério do Trabalho, é o IBGE, tudo coisa oficial, apenas essa newsletter, essa carta, esse Brasil Desvendado, tem compromisso de ler isso para você fora da mentira e da propaganda oficial que a elite, junto com o governo, tenta fazer para enganar até mesmo as vítimas da esculhambação. Então, repare, enquanto isso, esse quadro vermelho, vocês estão vendo bem, o pico para cima que deu esse quadro vermelho sobe de 32 para 37,5. Sabe que participação é essa no PIB brasileiro, a INSA? Sabe qual é, não? Sabe, Gisele? Não. O lucro das empresas, liderado pelos bancos.
Então é assim, é claro aqui a que senhor serve o nosso governo desde sempre, porque isso aqui vem de trás, ó. A participação dos salários despencando, a curva claramente é influenciada pela reforma trabalhista do Temer, que o Lula manteve intocada para servir aos seus patrões banqueiros, e a lucratividade do empresariado, especialmente da banqueirada, já virou quase igual. Meu irmão, tenha paciência. Em qualquer lugar do mundo, isso aqui é crime. O lucro das empresas somado é maior ou quase igual, no Brasil está chegando a um empate, do que a soma de todos os salários, dos pequenos, médios e grandes salários do Brasil. Se você se lembrar, por exemplo, que um executivo ganha R$1 milhão de salário por mês, ele está distorcendo esse número do azul aí, o lucro, puxado pelo lucro dos bancos. Isso aqui, irmãozinho, é tudo coisa que está acontecendo hoje. Então, os salários como renda nacional caindo e o lucro subindo. Fonte, de novo, é o IBGE, embora esse dado aqui esteja defasado até 2021. Muito provavelmente, essas curvas vão trocar, essas duas curvas vão tocar. Os lucros vão passar, a soma, vão trocar de posição. Isso, de novo, guarda consistente. Então, vamos recuperar de novo para encerrar, que eu acho que eu já passei do que eu tinha planejado. Eu queria muito que o brasileiro, que me dá a honra de me atender, de me assistir, entendesse. O país não está crescendo, cresceu no trimestre primeiro do Lula 1,4%, no segundo trimestre 1%, no terceiro trimestre 0,1%, quarto trimestre ainda está intocado, mas tudo indica que vai a zero. Entra para esse primeiro trimestre de 2024 desse jeito, gelado. Todo mundo está sentindo isso. Todo mundo está sentindo isso, o comércio, a indústria, a construção civil, está todo mundo sentindo isso na pele, eu apenas estou clareando. Isso acontece por quê? Porque a formação bruta de capital, ou seja, o investimento geral do país, governo, empresários, capital estrangeiro, etc., etc., é o menor da história e está em queda. E a consequência prática disso é que não tem crescimento hoje e também não tem a futuro. Como é que a gente demonstra isso? A curva do emprego. Então, 1.400.000 está bom, mas que está ruim. Por quê? Porque 2 anos atrás, nós estávamos saindo de uma pandemia, o saldo foi de 2.800.000 empregos e agora 1.400.000, metade. Se a curva continuar, e vai continuar, lá se vamos nós para 1 milhão de emprego, depois vai para nada, num país que tem 203 milhões de bocas para alimentar diariamente. E a consequência óbvia está aqui. O Brasil perdendo a massa salarial, sua participação no PIB. Sim, como é que a gente se vira? No crédito. Em qualquer lugar do mundo, no crédito. Pois bem, sabe o que está acontecendo no crédito? Isso é um negócio chocante. O que está acontecendo no crédito é que terminou o primeiro ano do governo Lula, a inadimplência, ou seja, a incapacidade humilhante do cidadão e da cidadã brasileiras de honrar seus compromissos, as suas dívidas, no crediário, no cartão de crédito, no cheque especial para quem pode, sabe, mesmo a conta de água, de luz, de telefone, enfim, sabe o que aconteceu? Subiu 3,58% em dezembro, comparado com dezembro de 2022, quando o terrível Bolsonaro estava acabando de merdalhar a vida brasileira. Subiu a inadimplência, ou seja, a população está perdendo renda, perdendo emprego, e a inadimplência, ou seja, a incapacidade humilhante de fazer frente aos seus compromissos, subiu também no governo Lula. Sabe qual é o resultado prático? Você que ouviu a propaganda do Desenrola, abre os aplicativos, está todo mundo falando do Desenrola. O Lula assumiu o governo com recorde de 71,9 milhões, 72 milhões em número redondo, de brasileiros e brasileiras, você já me ouviu falar muito sobre isso, inadimplentes, ou seja, humilhados no SPC e no Serasa. Copiou de forma muito errada uma ideia que eu lutei 10 anos para fazer, copiou completamente errada e chamou de Desenrola. O Lula ainda teve a audácia, porque ele é assim, fala qualquer merda e todo mundo bate palma, a turma dele. Falei errado, José? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, uma das coisas mais incomum do Lula com o Bolsonaro é falar merda para os abestados que seguem um e outro, bater palma, como se isso fosse uma coisa simplificadora. Então volta o quadro. O que aconteceu? Anunciaram o Desenrola, copiando a ideia minha mal e porcamente, fizeram tudo errado para servir aos banqueiros. Sabe o que aconteceu? Terminou, eu estou rindo para não chorar, terminou o ano o Brasil com 71.400.000 brasileiros no SPC e Serasa. Ou seja, mentira. Fracassaram o Desenrola, foi simplesmente uma mentira grande, e o Lula estava dizendo que tinha falado que o Haddad merecia o prêmio Nobel de Economia, porque fez o Desenrola. Primeiro, o que ele fez foi fraudar uma ideia que eu fiz. Então, irmão,
Não tem emprego, que está em queda, pelo menos a tendência. Não tem investimento, pelo menos do ponto de vista de formação bruta de capital, está em queda. Não tem crédito, 72 milhões de brasileiros inadimplentes humilhados no SPC Serasa. Está aí, a inadimplência volta a subir no Brasil, não é? Com a promessa do desenrola. E de onde é que vai vir crescimento econômico? Não tem. E isso é a cara do ano de 2024. Pode mudar? Pode. Mas o governo tem que mudar o modelo econômico, a conduta do Banco Central, a conduta fiscal, o conservadorismo reacionário e servil do Haddad à banqueirada. E isso, infelizmente, não parece, nem de longe, que Lula tem vontade ou mínima coragem de fazer. Essa é a tragédia brasileira. E agora, vamos às perguntas? Vamos. Não, Ciro, tem muita gente entrando aqui pela primeira vez nessa live. Muita gente acompanhou a Ciro Games. E tem gente que está a primeira vez aqui na live, então eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona. Enfim, essa primeira parte da live é aberta para todo mundo, em todas as redes. Depois a gente fecha para os assinantes da newsletter. Explica para todo mundo aí, por favor. Então é assim, a Gisele já explicou com muito mais simpatia, mas a gente repete que é para todo mundo. Sejam bem-vindos, quem está chegando conosco a primeira vez. Então, sim, o Brasil Desvendado é uma newsletter para assinantes. Isso aqui custa um aparato, tem 3 câmeras aqui. Só um instantinho, eu estou recebendo algumas reclamações que, por favor, senhor, não bata mais na mesa, você fica fazendo barulho, fica incomodando. Ok. Tá bom? E é porque eu nem bati na mesa. Não bata não. Eu tô só, enfim, tá bom. Então repare, a newsletter é uma forma, isso aqui tudo custa uma grana, tem muita gente me ajudando, tem uma enorme equipe fazendo essas pesquisas, levantando os dados, enfim, tem muito voluntário me ajudando, mas alguns são profissionais. Sim. E a gente então paga essas pessoas. Então, para que a newsletter possa, para que a gente possa ter essa estrutura livre, independente, sem medo de cara feia de governo, nem de banqueiro, nem de ninguém, a gente cobra pelo mais moderado dos preços possível, não é, um X. No caso, você, se quiser assinar, e eu peço que vocês assinem, é só entrar no meu site, cirogomes.com.br, a cara dele é essa daí, cirogomes.com.br. E aí você tem assinar a newsletter. A partir dali, é tudo intuitivo e eles próprios vão levar você. Aí você vai ter um login, uma senha, e aí depois, a partir de então, você já pode entrar, quando tiver live, bate papo ao vivo. Isso. Até então, o que é que a gente faz? Essa live ela é aberta para todo mundo, em todas as redes, porque tem muita gente que realmente que não pode pagar e tal, e eu quero continuar conectado com todo mundo. Então, a primeira etapa é para todo mundo, como está sendo aqui agora, mas daqui a pouco a gente vai fechar para os assinantes. E hoje, por exemplo, eu estiquei muita conversa na economia, a parte da política, infelizmente, e tem coisa quente, né? O discurso do Lira hoje anuncia coisas muito, muito, muito potencialmente constrangedoras para o ano político brasileiro que se inicia. Mas aí, vamos... Você então entra... Você assina a newsletter. Se você pagar com cartão de crédito, é R$20, é isso por mês, se for assinatura mensal, e R$200, que é um desconto de R$40, se for por ano. Então, se você paga R$200, você tem assinatura por ano, e todo domingo às 8 da manhã está ali esperando, se você acordar um pouco mais tarde, está ali esperando na sua caixa postal sem falha, no seu e-mail, uma newsletter que faz a documentação de tudo isso. A live é um ciclo que a gente faz de comentário, resumo para alargar um pouco mais para quem não gosta de ler ou para quem não pode assinar, etc, etc. E eu quero continuar falando para todo o Brasil. Mas eu preciso, enfim, que os assinantes continuem nos ajudando, que é com que eu tenho mantido, inclusive, a condição de não ter patrocínio aqui, não ter impulsionamento com dinheiro de gente, de ninguém tem um interesse. Aqui quem manda é o assinante. Então, repare, entrou lá, cirogomes.com.br, assine a newsletter. Se for com cartão de crédito, já entra hoje. Não é isso? Já pode continuar na etapa para os assinantes imediatamente. Isso. Mas pode fazer por Pix e tal, vai receber todas as 30 newsletters que já foram escritas, que é uma crônica muito interessante, tem muita coisa. Por exemplo, o caso das Americanas, nenhum órgão de imprensa brasileiro publicou os nomes, os quadros, os valores, e você tem ali a notícia do maior escândalo da história do capitalismo brasileiro e não há uma punição de ninguém. Veja lá que é, por exemplo, um trabalho de grande fôlego que eu próprio coordenei. Nós estamos terminando um trabalho de grande fôlego sobre a conduta das ONGs no Brasil, para separar as boas ONGs das ONGs picaretas. Aliás, hoje tem uma coisa muito quente. O ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar nada mais nada menos do que a Transparência Internacional. E fê-lo, como diria o Michel Temer, fê-lo
em cima de uma fake news. Eita, que coisa vexaminosa. Há uma fake news dizendo que a Odebrecht deu grana para a Transparência Internacional e é mentira. E o Toffoli, ministro da Suprema Corte Brasileira, mandou investigar nada mais, nada menos do que a Transparência Internacional, uma ONG global, sediada em Berlim, que faz um esforço imenso de denunciar a roubalheira, a corrupção e a falta de transparência. Como essa semana, esse assunto também para a próxima etapa. Agora, a Transparência Internacional derrubou 10 posições do Brasil no já desonroso posicionamento do Brasil no ranking dos países mais corruptos do mundo. E a resposta veio do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que ao invés de investigar a corrupção denunciada, mandou investigar o denunciante. Aliás, eu estou acostumado com isso. Vamos lá, perguntas? Vamos lá. Então, gente, lembrando que no YouTube tem superchat. Então, mande sua pergunta. A gente vai fazer algumas perguntas aqui, depois fecha só para os assinantes, cirogomes.com.br, e de lá você pode fazer muitas perguntas, porque lá vai ser só respondendo pergunta hoje, né, Ciro? Isso. E sim, eu vou fazer um comentário da política. Sim, claro, enfim. Que eu queria ter feito agora no começo, não deu, vai ficar por fim. O Lídio Coutinho, aqui pelo YouTube. Ciro, me explica por o reajuste do salário mínimo, por quê, deve ser? Por que o reajuste do salário mínimo foi maior que os aposentados? Tem alguma coisa estranha aqui nessa pergunta. Lê a pergunta que eu tento entender. Lídia Coutinho, pelo YouTube. Ciro, me explica por que o reajuste do salário mínimo foi maior que os aposentados que ganham mais de um salário mínimo. Aposentados estão lascados. Bom, isso já tem sido uma prática que não muda nada. Tanto faz ser Michel Temer, Fernando Henrique, Collor, é tudo igual. O que está acontecendo? O Brasil hoje, Lígia, paga para os seus trabalhadores o menor salário mínimo das Américas. Se você pegar lá de cima, perto do Polo Norte, o Canadá, né, e descer até a Argentina, lá no extremo do Polo Sul, o pior salário mínimo das Américas é o do Brasil, salvo uma exceção que não vale senão para confirmar a regra, que é a Venezuela. Um país desastrado, governado por uma ditadura corrupta, que também tem o apoio do Lula e do PT. Pois bem, qual é a explicação para a maior economia abaixo do Rio Grande, que separa os Estados Unidos do México? Quer dizer, do México para baixo, o Brasil é a economia mais rica de todas. Por que a economia mais rica de todas paga o pior salário mínimo? Não é por causa da economia, é por causa da ruína das contas públicas. Estados, União, municípios e vinculações do salário mínimo, por exemplo, com aposentados ou com determinadas categorias profissionais. Num certo momento, os engenheiros ganharam o direito a 8 salários mínimos e meio, que ninguém cumpre, e professores de algumas categorias universitárias conseguiram indexadores e tal. Então, em vez de você deixar o salário mínimo livre para fazer a grande ferramenta de distribuição de renda num país como o nosso, você começou a aviltar o salário mínimo. Então, meu pai, por exemplo, morreu indignado com essa denúncia que você está fazendo. E era contra a ditadura, contra o Temer, contra o Fernando Henrique. Qual era? Ele contribuiu a vida inteira para o INSS para 10 salários mínimos. Quando se aposentou-se ganhando um salário mínimo e meio. Por quê? Porque achataram o salário mínimo violentamente. O que não deixa de ser uma grande e grave quebra de contrato do governo com os aposentados. Mas eu quero lembrar que nós lutamos muito para chamar a atenção dessa deformação na reforma da Previdência, passou um rolo compressor e o Lula e o PT não tocaram no assunto. Essa é a nossa tragédia. Os reacionários, os conservadores, aqueles que estão se lixando para a vida do povo trabalhador, fazem das suas. Vocês viram aí o lucro aumentando exorbitantemente. E a esquerda brasileira, vendida como é o PT e o Lula, infelizmente vão lá no discurso, agora fala de mulher, fala de negro, fala de gay, fala de não sei o que e tal, todos assuntos importantes, mas tocar na ferida mesmo, que é a distribuição de renda, taxar os mais ricos, isso daí fica só para a véspera das eleições. Isso aí, mas pergunta aqui, ó, antes eu vou falar aqui do Maurício Ribeiro, porque ele fez aqui o superchat, eu botei os óculos porque eu tô precisando também, não é só você não, viu? Oh, ele fez um superchat aqui só para fazer propaganda dos seus livros, achei bonitinho, ó. Maurício Ribeiro, livros do Ciro, primeiro, No País dos Conflitos, 1994, segundo, Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, 1996. Terceiro, um desafio chamado Brasil, 2002. Quarto, Projeto Nacional Dever da Esperança, 2020. Ciro, patriota raiz, amo o Brasil. Obrigado, muito obrigada, Maurício. Obrigado, isso me comove. Obrigado, Maurício. Ludmila Vieira no YouTube. Ciro, pode explicar se as mudanças no LCA e LCI vão atrapalhar o agro e o setor imobiliário? O quê?
Eu tenho um problema sério com o negócio de sigla. E eu que pergunto, gente, eu falo a letra ou eu falo, assim, se colocar IBGE, aí dá um tilt aqui. Não, IBGE eu sei, mas essa sigla eu quero confessar. Eu me lembro num debate. Eu me lembro num debate em 2002. Eu, garotinho, Lula, no debate na Globo, na eleição de 2002, eu já perdido e tal. E tu desde sempre ajudando o Lula. Ajudando o Lula. Ajudando o Lula. Aí o processo garotinho aqui no Ceará, tudo. Não tem um processo aqui no Ceará. Meu contra mim nada. Tudo defendendo os outros. Era unanimidade. Era rei daqui. Mas deixa eu contar a história que é engraçada porque tem a ver com a sigla. Aí o seguinte, o Lula sempre foi muito pouco dedicado a estudar as coisas. Ele tem uma intuição monstruosa, ele tem uma capacidade de trabalho muito grande, uma habilidade política, enfim, não tem escrúpulo de nenhuma natureza, mente que só cachorro que acua a alma. Enfim, dá um filtro, você está interrompendo aqui a minha lembrança. Aí estou eu e o Lula, o garotinho, no debate na Globo, estou falando para lá. E aí o garotinho resolve molecar com o Lula. Então resolve molecar com o Lula. Então, primeira coisa foi o Bonner, acho que era o Bonner, que era coisa assim, Lula, você está propondo fazer cota para negro nas coisas e tal, e o Lula tinha ouvido falar nisso, mas nunca parou para estudar o que diabo era isso, as políticas afirmativas e tal. Aliás, hoje ele está vendo a armadilha em que entrou. Gisele, por favor. Eu tô rindo com a Larissa, menino, de outra coisa. Não posso nem ir. Isso aqui virou um tumulto. Não é possível. Tudo bem, nós estamos bem humorados. Mas enfim, eu estava contando a história, pelo menos tentando. E aí o Bonner pergunta, Lula, como é que você vai distinguir quem é negro e quem não é? Em todo canto é autodeclaratório. E punem-se as fraudes. A Lula disse, pelo exame de sangue. Eu juro pela alma da minha mãe. E está no YouTube aí, tá, provavelmente esse coisa. Porque o Lula, como mostrou agora, estava numa solenidade e tal, ele fala que é contra racismo, contra não sei o que, da boca para fora. Mas ele tem todos os cacoetes de uma sociedade racista, da qual ele é vítima, como eu, como todo mundo, nesse infeliz país. Mas o garotinho queria provar que o Lula era muito ignorante. E o garotinho não tem limite. Aí, pelas tantas... O garotinho diz assim, Lula, se você for eleito, isso era o debate de 2002, para a presidência da República Federativa do Brasil. Lula, se você for eleito, você vai manter a CID? A CID é um tributo, chama Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID. E o garotinho apostou que o Lula não sabia o que era aquilo. E não deu outra. O Lula disse, claro que eu vou manter a CID, porque os companheiros que trabalham lá merecem os seus empregos, e não vou. E começou a tratar a CID, ao invés de ser um imposto, como se fosse um órgão do governo e tal. E aí eu percebi ali que estava um risco tremendo para o Lula, porque no antagonismo conosco era o Serra, que tudo de ruim lá de São Paulo e tal. Aí eu atravessei o samba, ô garotinho, para de fazer pegadinha aí com o Lula, porque se você continuar com esse tipo de coisa, eu vou perguntar para você qual é o efeito da taxa de câmbio no salário médio real da população brasileira, que eu sabia também que o garotinho era outro leviano, e aí a carga se arrumou, enfim, todo mundo sabe que o Lula ganhou as eleições naquele ano. Por que eu lembrei disso? Porque alguém me perguntou. Você está perguntando isso para a pessoa errada. Não. Isso, porque eu não tenho memória, não. Eu falei, tenho vagas lembranças, já esqueci aqui. O pessoal está mandando eu ficar calma, gente. Porque tu tá, é isso aí. Eu sou calma, sou super tranquila. Não tem nada de falta de calma no teu bom humor, não, né? Pois é, eu estou só explicando que, infelizmente, assim como o Lula não sabia o que era CID, eu não sei como responder. Apenas... Hein? Agora, a INSA agora já mandou a cola aqui. Então. LCA, letras de crédito do agronegócio. E LCI, sim, mas também não chamo com essa sigla não, claro. Pois é, aí peraí, vou voltar para a pergunta, tá? Porque eu não sei nem se você vai lembrar. Ludmila Vieira no YouTube. Ciro, pode explicar se as mudanças no LCA e LCI vão atrapalhar o agro e o setor imobiliário? Veja, quando a taxa de juros brasileira permanece na alta em que está, você tem uma distorção no mercado financeiro como um todo, que no caso brasileiro é compensado por um imenso subsídio que o governo faz nos juros do agronegócio. Então, repare, eu até tive uma discussão com uma liderança da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Eles simplesmente fazem um discurso neoliberal e são, talvez, o setor, corretamente, eu não estou condenando, mas são o setor que faz um discurso neoliberal, ou seja, o Estado fora, diminui o Estado e tal. E se o Estado brasileiro saísse do subsídio à agricultura, que é o crédito é completamente subsidiado. Como é que é o subsídio? É assim, a Selic é 11,25 hoje, já chegou a 13,25.
e o título, o crédito rural vai para 3%, 4%. A diferença entre 3% e 13%, 10% de juro por ano, o governo paga, o Tesouro Nacional paga para subsidiar o agronegócio, que devolve muito fortemente em divisas, sustenta, carrega o Brasil nas costas e tal, mas a gente precisa organizar a discussão para fazer. E fora, né, quando acaba de produzir, o Brasil é um dos raros países do mundo que não cobra nenhum tributo na cadeia produtiva ao comércio exterior. Por exemplo, a Argentina, o Milei, ultraliberal, elogiado pelo Bolsonaro, aumentou o que já existia, que é o imposto sobre as exportações, que tem o efeito, vamos dizer, de garantia do abastecimento doméstico, para você garantir que você não vai exportar mercadorias que vão fazer falta para a bolsa do povo, para a comida, para a mesa do povo, como está acontecendo na Argentina e já aconteceu ciclicamente no Brasil. Então, essa diferença quem banca é o governo. O crédito imobiliário não tem subsídio. Então, se você equalizar como é a proposta neoliberal do Banco Central do Lula, que é o mesmo Banco Central do Bolsonaro, o agronegócio vai começar a experimentar gravíssimos constrangimentos. E num ano em que o agronegócio vai entrar, sabe aquela contribuição de 1,4% do trimestre? Esse ano vai ser negativa. A nossa newsletter antecipou, porque eu tenho contatos, tenho muito afeto, muito respeito, muita amizade com essa gente que faz esse Brasil rural honestamente, porque tem uma turma aí que, infelizmente, como em todos os setores, não tem respeito por nada nem por ninguém, não é? Mas assim, o agronegócio está entrando num momento difícil. Por quê? Porque o capricho das mudanças climáticas, a imprudência com que a gente está depredando o meio ambiente no planeta e no Brasil especialmente, você tem hoje uma quebra de safra que pode chegar em algumas áreas a 25%. Vocês não têm ideia da extensão do prejuízo brasileiro que vai ser essa perda de safra em alguns setores, em algumas áreas do centro-oeste brasileiro. Pois bem, mas tem também, isso é a queda, tem o coice. Como a gente sempre adverte na newsletter, a grande fragilidade do modelo econômico insustentável, que mesmo do Lula, do Fernando Henrique, do Bolsonaro e tudo, bota a gente para brigar, mas mantém exatamente o mesmo modelo, é que o Brasil, em produtos industriais, tem um buraco de mais de 130 bilhões de dólares. Quem tapa esse buraco é o mundo rural brasileiro e a mineração, petróleo inclusive. Se esses preços caem, o Brasil perde essa muleta, perde essa coisa, e aí você começa a ter problema. Nós vamos ter esse problema esse ano. Por quê? Porque a agricultura tem uma queda, né, na produção, o volume de exportação, portanto, vai cair, e tem uma queda importante nos preços dos produtos da nossa agropecuária. É um cenário bastante complicado. Se você tirar a intermediação financeira subsidiada pelo governo, aí o setor começa a definhar, ao contrário do que vem fazendo tantos anos. Perguntas aqui, ó. Ethan Yebengas, eu não sei esse sobrenome, desculpa, porque é meio difícil aqui de saber. Grande Ciro e a queda do agronegócio, como vai impactar no PIB deste ano? Pois é, acabei de comentar, a gente não sabe ainda. Eu tenho conversado com muitas pessoas, volto a lhe dizer, há especialistas com quem eu tenho conversado que já estão anotando quedas de até 25% em áreas localizadas, não é propriamente no centro-oeste todo do Brasil, nem no sul todo, mas a intempérie vai fazer uma queda substantiva de produção no Brasil, e os preços internacionais também estão em queda. Ou seja, esse encontro de queda de volume com queda de preço vai levar o setor a uma contribuição relativamente muito menor, embora seja muito importante sempre, mas muito menor do que foi aquela que em 2022 eles transportaram para 2023. O Lula comemorando que o país cresceu 3%, não tem nada a ver com isso. Isso foi uma safra produzida em 2022, que foi colhida com recordes de até 21% de alta na produção de soja, por exemplo. Olha lá, Derek Cirello, aqui pelo Superchat. Ciro, não há algo de errado com a nossa democracia? Mesmo antes da polarização, nunca nenhum presidente conseguiu governar plenamente. Vídeo explosão de alguma coisa que está na frente que eu não consigo, de MPs. Como resolver a representação parlamentar? Bom, essa é a chave daquilo que a nossa newsletter tem tentado desvendar e que é objeto de reflexões nos meus livros, inclusive. Sim, vamos ter clareza, a democracia brasileira fracassou. E eu não estou dizendo no gerúndio está fracassando, ela fracassou. Porque democracia não pode ser isso que o arremedo das elites brasileiras
que subornaram, vamos dizer, a cúpula das esquerdas, alinharam os estudantes, as entidades estudantis, não os estudantes, alinharam os sindicalistas, alinharam os artistas, alinharam os intelectuais, tudo dizendo amém. Isso não é democracia. Isso não é democracia. Isso aí é uma das franquias da democracia, que são as liberdades, não é? As liberdades que nem sempre foram garantidas. Portanto, não estou minimizando a importância deste lado da democracia. Mas democracia mesmo é a abertura de oportunidades de as pessoas ascenderem socialmente, mudarem de vida, mudarem a perversidade da sociedade mais desigual do planeta, que é a sociedade brasileira. Apesar de, em 35 anos de democracia, nós temos 7 governos de forças ditas de esquerda, pelo menos na retórica: Fernando Henrique, PSDB, Social-Democracia, e Lula, os 2 principais líderes. Eu estou refletindo sobre isso. O fracasso é absoluto. Concentração de renda, desindustrialização, agendas do século XIX não cumpridas, tais como a reforma agrária, ou a agenda do século XX, como a industrialização interrompida, que o Brasil experimenta a pior desindustrialização de toda a história do capitalismo mundial. Tudo isso são elementos concretos do grande fracasso da democracia brasileira. E o ápice disso foi a escolha de um deputado obscuro do baixo clero, que roubava dinheiro até da gasolina do gabinete, eu sei porque era contemporâneo dele na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados, e foi transformado de repente, com grande apoio do sistema, no antissistema, no moralizador, no homem que ia acabar. Por quê? Porque o Lula e o PT produziram o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, estão passando um pano aí para apagar tudo. Mas assim, são milhões de documentos, não sobra na menor nem a mais remota dúvida da roubalheira escandalosa que o Lula e o PT produziram na Petrobras, nas empreiteiras, no comércio exterior brasileiro, nos financiamentos favorecidos do BNDES para os amigos do rei, etc, etc, que foram confessados. E agora, com a conivência, infelizmente, de setores absolutamente imprudentes, para ficar numa palavra moderada, com respeito institucional que todos devemos, com o judiciário apagando as coisas, com decisões monocráticas precárias, cancelando as multas que foram confessadas, muitos bilhões foram devolvidos. Percebe? Isso tudo aqui embaixo, onde vive o povo, é devastador. A elite assumiu assim, o cinismo entre nós de que governar roubando, distribuindo dinheiro, propina com emenda do relator, é assim mesmo. Por quê? É um problema grave de classe. A classe média, os artistas, intelectuais, cientistas, sindicalistas, inclusive, tudo dispensam o Estado. Todos, na prática, tem plano de saúde para não precisar ir para um hospital público, concorrer nas filas e nas camas de corredor. Tem segurança privada nos seus condomínios, carro blindado, para não precisar de segurança pública. Tem educação particular de primeira aqui ou fora do país para os seus filhos, pagam mensalidade, querem se lixar para o desastre que está acontecendo na educação pública brasileira, e assim por diante. E o sonho dessa elite já não é mais nacional, já não é mais brasileiro. Todos sonham em botar o seu dinheiro lá fora. Veja bem, o presidente do Banco Central do Lula, Meirelles, foi o ministro da Fazenda do Temer, o golpista que o Lula botou como vice da Dilma. E depois foi ser secretário de Fazenda. Meu amigo, não estou condenando não, estou só vendo com que incoerência você confronta Lula, Michel Temer e Dória, o mesmo cara. Só que declarado, não era cometendo crime nenhum, o dinheiro do Meirelles todo botado em offshore, ou seja, em paraísos fiscais lá fora. Aí o Bolsonaro entra para moralizar, que nem o Collor lá atrás, essas imposturas da elite brasileira, e sabe o ministro dele, Guedes, e o presidente do Banco Central, que o Bolsonaro nomeou e que o Lula mantém, e agora está convidando para tomar cachaça e comer churrasco à custa do dinheiro do povo lá nos seus palácios, o atual presidente do Banco Central, guarda os dele no estrangeiro. Então repare, se o país tem juro alto, se o câmbio vai e volta, se tem esculhambação, se tem nada, essa gente não sofre nada. A desgraça, irmão, é que democracia não é um regime de concessão, sabe, que o bonzinho lá de cima nos dá, como agora estou com esse papo furado, que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de 8 de janeiro. Espera um pouquinho, tenha paciência. Quando aconteceu 64, o governador do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, a newsletter descreve tudo isso, estavam com golpe. Os americanos encostaram um porta-aviões aqui na costa com mariners, com fuzileiros navais armados até o dente para desembarcar no Brasil.
Todos os órgãos de imprensa, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, Jornal do Comércio do Recife, Estado de Minas Gerais, todos os diários associados, tudo defendendo furibunda e febrilmente o golpe de 64. E você vai comparar com essa patuscada que esse magode imbecil, excitados pela estupidez criminosa do Bolsonaro, foi fazer depredando. É crime, tem que punir todo mundo. Mas fazer de conta e fazer comício junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe, não pode. Isso aqui não é democracia, não. Isso aqui é uma grande baderna institucional com esse arremedo de democracia em que o populismo reles e corrupto virou prática normal. Eu vou ler a última pergunta, mas antes eu queria agradecer todo mundo que está participando aqui no Superchat. Muita pergunta, muito interessante. O Ciro depois olha, ele sempre vê e se inspira muitas vezes aqui para escrever nas perguntas de vocês. Anderson Santos, aqui também no Superchat. Ciro, estou indo embora do Ceará. O genocídio industrial lulopetista acabou os empregos acima de 2 salários mínimos. É o que eu estou tentando dizer. Veja bem, o Brasil hoje gerou um saldo de empregos no primeiro ano do governo Lula de 1.482.000 empregos. 17,2, ou seja, de cada 100 empregos, quase 18, de cada 100 empregos, quase 18, é só o que a gente chama aqui de fuleiragem. Que essa coisa de pegar o cara na unha, vai ali, faz um mandato, não sei o que e tal trabalho intermitente. Eles classificam esses empregos, por exemplo, gente que entrou no Uber, gente que entrou na informalidade, gente que não sei o que e tal. Então, o Brasil está devastando o seu mercado de trabalho qualificado. Devastando. Aqui no Ceará, onde o PT também governa, mas isso é só um elemento típico. Aqui no Ceará, está se tentando fazer uma ditadura, mas aqui é o seguinte, a Gerdau tinha 2 fábricas, e isso está acontecendo no Brasil inteiro. A Gerdau tinha 2 fábricas há 40 anos aqui, fecharam as 2. A Guararapes, o grupo Guararapes, empregava 2.000 pessoas em Fortaleza. Fecharam, não deram nem bola para 40 anos de incentivo que tiveram aqui, foram embora. Por quê? Porque a corrupção, o clientelismo, a palavra empenhada e não cumprida, os compromissos, a ida e volta na política monetária, a ida e volta na questão tributária, são os irresponsáveis, eles não sabem o que estão fazendo. E aí agora lançaram a política industrial. Eu quero ajudar, mesmo. Saí daqui, atendi um convite, fui bater no BNDES, e em vez de ouvir, que é o que eu queria, eles me pediram para falar, eu falei lá 1 hora e tal, não sei o que, dando sugestões, eu quero ajudar. Mas quando a gente vai examinar a proposta de reforma, é um negócio chocante. Se você ler ali os netos, porque está lá o exame, eu estou examinando em capítulos, porque é um assunto muito importante. Esse país não sobrevive sem uma política industrial de comércio exterior, mas eles estão, ao passo que falam, destruindo. Só para vocês terem uma ideia, a prioridade para a defesa está anunciada nessa política que foi anunciada, vamos dizer, segunda-feira. Na quarta-feira, menos de 3 dias depois, o Banco do Brasil suspendeu os créditos para a indústria de defesa no Brasil. A Avibraz está se acabando, está fechando. A Embraer, se não fosse uma guerra que nós movemos, e a desgraça que aconteceu, graças a Deus, com a Boeing nos Estados Unidos, a Embraer já estava sendo destruída e desmantelada. É um desastre, irmão. É um desastre. Falta projeto ao país e nós todos somos distraídos por esses ódios. O Lula agora diz que a polarização é muito boa para o Brasil e que todo mundo tem que votar ou no Bolsonaro ou nele, nas eleições municipais, ou seja, não tem educação, não tem saúde, não tem infraestrutura, não tem segurança pública, não tem saúde pública, não tem nada. É lulismo corrupto contra bolsonarismo corrupto. Eu não posso ir embora porque o meu compromisso de vida é com o Brasil, mas da política, irmão, eu vou pensar 100 vezes antes de voltar para ela. Por quê? Então, porque o povo brasileiro a quem eu dedico a minha vida caiu nessa. Vamos lá, então, dar agradecer mais uma vez a todos vai que está aqui. acabar aqui? A gente vai continuar, mas Ciro Gomes. Sim, vai acabar essa fase agora. Isso, a gente vai agora para os... Então assina lá, irmão, é importante para nós. Ajuda a gente a sustentar essa corrente. Você ouviu coisas aqui muito verdadeiras e tal. A gente vai começar lá agora, exatamente nessa parte, falando da nova política industrial apresentada pelo governo federal. Já tem algumas perguntas aqui. Ok, então eu quero agradecer a todo mundo que pelas nossas redes nos acompanharam. Replique, reproduza, assine os nossos canais e tal, mas fundamentalmente assine a nossa newsletter e continue conosco aí, porque agora a gente dá uma paradinha e vamos continuar aqui com os assinantes da Brasil Desvendado. Um pedido para vocês que estão assistindo agora aí pelo YouTube, dá um likezinho, né? O Gael que isso é bom para pedir esse like, faz um like.
Por isso que a turma fala, faz um like, bota o sininho, isso aí, Eu ainda vou aprender essas coisas todas, eu tô meio cabulado. Ele diz, o Gael estuda no colégio de freira, que tem as freirinhas aqui, e a minha irmã também estudando na mesma escola. E aí ontem ele chegou pra mim falar que a freirinha, tia Gisele, a freirinha faz like. Eu falei, o que tem, ué? Ela não pode. Ele tava chocado que a freirinha, ele passa e a freirinha dá um like. Não é like, é um oi, tudo bem legal. É um joinha. É isso, é um joinha. Então, gente, dá lá o joinha pra gente. Entra cirogomes.com.br pra assinar, compartilha o vídeo, né? Senta o dedo aí e faz o que puder para isso ser o mais divulgado possível. Você sabe fazer. Mostra aí isso aí. Mostra aí isso aí. Mostra aí isso aí. Aí isso aqui, segura esse programa todo aqui. Faz um like. Faz um like. Obrigado, Aissa, por tudo. Obrigada, Aissa. Vamos lá, a gente segue. Boa noite, então. A gente continua com os assinantes então daqui adiante. Eu já tô aqui. Vai falar?